Pesquisas feitas apontam que mais de 55 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. 152 mil por dia, mais de 6 mil por hora, o que equivale a dizer que a cada minuto 105 pessoas perdem suas vidas. Só no ano de 2020, aqui no Brasil, mais de 1.400.000 pessoas morreram. É muita gente. Olha só, pessoal, que triste. Até o término da gravação deste vídeo, que terá alguns minutinhos, cerca de centenas ou até milhares de pessoas terão partido desta para melhor ou para pior. Mas o que a Bíblia diz sobre este assunto? Será que só existe um tipo de morte relatado na Bíblia? Então, se você deseja se aprofundar nesse assunto, conhecer um pouquinho mais, assista o nosso vídeo até o final, né? Já aproveita, deixa aquele like, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Bem-vindo ao Aprendendo a Bíblia em Família. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Eu sou Alexandre Ribeiro, estou aqui com o Vitor, com a Giovana e com a Camille, família R, para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar e vamos ver o que a Bíblia fala acerca da morte. O que é a morte à luz da Bíblia? Bom, a Bíblia fala de 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E nós vamos entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre esses assuntos, tá bom? Vamos falar primeiro sobre a morte física. O que é a morte física? E pessoal, o que é a morte física para vocês? É quando a gente morre aqui na Terra, né? Que infelizmente acaba a vida. Deixa de existir aqui na Terra. E Giovana, o que você acha? A mesma coisa. A mesma coisa? Camille? Onde é que eu tô? O que é a morte? Não sei. A morte física. Não sei. Bom, a palavra morte, ela significa separação, né? É quando a parte espiritual, a alma, ela se separa do corpo, aí acontece a morte física. O homem é composto de uma parte física, que é a matéria, e uma parte espiritual, a alma e o espírito. E quando há separação, aí o corpo morre. Essa é a morte física. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Que está relatada na Bíblia, lembra? Mas por que a morte entrou no mundo? A Bíblia relata, está lá no livro de Gênesis, que quando Deus diz para Adão, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente ele morreria. Então a morte, ela veio como consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Quando há essa separação da alma e o corpo, aí acontece a morte física. Mas eu quero deixar um texto que também fala sobre isso, que está lá em Romanos capítulo 5 e o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou também a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que o ser humano morre? Porque está vivo? É claro. Sim, mas por que morre? Por causa do pecado, né? Originalmente, o homem não foi criado para morrer, mas a morte veio como consequência do pecado. Então, a morte física é a separação do homem de si mesmo. É quando a parte espiritual se separa da parte física, aí o corpo morre. Tá bom? Vamos para a segunda morte relatada na Bíblia. A Giovana disse que está doida para responder. Mentira. Né, Giovana? Certo? Não. Vamos lá. A morte espiritual. O que é a morte espiritual? Não sei. Camille, o que é a morte espiritual? Não sei. Vitor? Não sei. Não sabe? Não sei. Não sabe? A morte espiritual é a separação espiritual de Deus. Olha só. Separação espiritual de Deus. Justamente o que eu falei na outra parte, né? Está lá em Gênesis. Quando Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Quando eles comeram, eles morreram? Eles morreram de imediato? Não. Não? Não.
Não fisicamente. Não fisicamente, isso mesmo, mas eles morreram espiritualmente. O que é a morte espiritual? A separação espiritual de Deus. A partir do momento em que eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Porque a única coisa que faz separação entre Deus, o homem e Deus, é o pecado. Está lá em Isaías 59, versos 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto para que não vos ouça. Então, essa é a morte espiritual. Olha que interessante. Todo ser humano já nasce morto. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. Opa! E agora? Não entendi nada. Não entendeu? Todo ser humano já nasce morto espiritualmente. A partir do pecado de Adão, todo ser que nasce já nasce morto espiritualmente, por causa do pecado original. Então o homem já é morto, é por isso o tema do nosso vídeo de hoje, mortos vivos. São aquelas pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente por causa do pecado, por causa do pecado. E essa pessoa, para ela ter vida novamente, ela precisa do quê? Entregar a vida a Jesus. Aceitar Jesus como Salvador, porque só Cristo pode regenerar, ou seja, gerar vida novamente naquele que está morto. Então, tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Porque estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. E a Bíblia fala também, nós vamos deixar um texto interessante que fala sobre isso, está lá em Lucas, capítulo 9, e o verso 60. Vamos ler o que diz. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? Jesus estava convidando alguém para segui-lo, e esse alguém usou como desculpa, permita que primeiro eu vá sepultar meu pai. Aí Jesus responde, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O que Jesus quis dizer? Você de casa sabe? Bom, o que Jesus quis dizer foi o seguinte, deixa os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos. Então, mostrando aqui, falando também um pouco sobre a morte espiritual, Aqueles que estão mortos espiritualmente, As pessoas que não têm tempo para Deus, que não nasceram de novo, elas estão mortas. Então, deixa eles fazerem esse serviço do mundo. Mas venha e me segue, venha pregar o reino, não há tempo a perder. Tá bom? Agora, a última morte relatada na Bíblia, que é a morte eterna. O que é a morte eterna? Lembrando, pessoal, a palavra morte significa separação. Vocês estão entendendo? Morte física, separação do homem de si mesmo. É quando a alma se separa do corpo. A morte espiritual é a separação espiritual de Deus por causa do pecado. E o que é a morte eterna? É quando a pessoa morre sem Cristo, aí ela não pode mais... Ela morreu literalmente para sempre, entendeu? Porque se afastou de Cristo, e Cristo é a vida. É isso que eu entendo. Certo. Morte eterna. O que significa a palavra eterna, Giovana? Camille? Para sempre. Para sempre, sem fim, algo que não terá fim, a morte eterna. A morte eterna, pessoal, é a separação eterna de Deus. É aquele momento em que a pessoa que estava espiritualmente morta, ela morre fisicamente, e por ela ter morrido nesse estado de morte espiritual, ela tem como consequência a morte eterna. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E eu vou estar lendo um texto para ilustrar bem isso que a gente está falando, é a separação eterna de Deus. É algo terrível. Ó, pessoal, o texto que eu quero estar lendo está em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 14, que diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a Bíblia descreve a segunda morte, a Bíblia descreve a morte eterna como a segunda morte e o lago de fogo. O lago de fogo eterno, onde o fogo nunca apaga
e o bicho nunca morre. É o destino, mas quem vai para este lugar? Quem está destinado a ir para este lugar tão terrível? O texto aqui que nós lemos já disse: todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é o tormento eterno. Então, essa visão que a Bíblia traz acerca da morte, né? As 3 mortes relatadas na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje, que vocês tenham aprendido. É um vídeo curto, né? Se vocês curtiram, se de certa forma este vídeo acrescentou, agregou na sua vida, então deixa o like. Não custa nada, pessoal, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque você fazendo isso, podemos atingir mais pessoas terão acesso ao nosso conteúdo, e isso vai agregar, vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, né? Aguarde aí que estaremos lançando outros vídeos aqui no nosso canal. Então, que Deus abençoe. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau! Quer fazer um curso de bacharel em teologia 100% online? Então não perca essa chance. Link na descrição do vídeo.